Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse episódio. Hoje eu vou dar dicas de como fazer arroz branco de maneira que ele fique soltinho. Ué, arroz branco? Pois é, esse episódio é a pedidos e eu vou falar sobre como se faz uma receita de arroz branco para que ela fique saborosa e soltinha. Logo depois da vinheta. Meu nome é Silvio Mendonça, um ex-obeso que vem rotineiramente aqui apresentar dicas de exercícios físicos, alimentação e bons hábitos para uma vida saudável. Excepcionalmente hoje eu vou falar como eu faço um arroz branco ficar bem soltinho e bem saboroso. Na minha rotina, eu até como um pouco de arroz branco, mas não é todo dia. Eu procuro alternar porque o arroz branco ele tem uma concentração grande de carboidrato. Então, para quem procura ter emagrecimento e perda de peso, o ideal é que não se coma arroz branco. Procurar comer arroz integral ou então evitar o arroz, batata e coisas dessa natureza. Essa receita rende 4 porções, mais ou menos. Você vai precisar de uma xícara de chá de arroz branco. Você vai usar um dente de alho descascado, picado. Você vai usar 3 xícaras de água e coloque sal a gosto. Além de um fio de óleo vegetal, qualquer um que você queira usar. A primeira parte do processo eu costumo descascar o alho, tirando aquela sementinha que fica no meio do alho. Esse miolo do alho, ele às vezes dá uma certa amargueza depois que você coloca ele para gratinar. Na sequência, eu coloco o arroz para lavar e deixo ele escorrer por um pouco tempo. Tem gente que não faz isso, coloca o arroz direto na panela para fazer, mas eu costumo dar uma lavadinha antes. Eu costumo também colocar o sal já na água e levar a água para aquecer até ferver. No meu preparo, eu costumo fazer da seguinte maneira. Eu pego a minha panela já com um fio de óleo no fundo e boto o alho já previamente picado para dourar levemente. Até porque o alho tem uma tendência a queimar muito rápido. Então, assim que você começou a ver que o alho começou a ficar corado, eu já chego em seguida e coloco o arroz dentro da panela. E com isso eu faço um pequeno refogado com alho e arroz. Tá? Tem gente que acha que isso é desnecessário, mas eu costumo refogar o arroz com alho. Na sequência, como a água já havia sido fervida, eu coloco 1/3 da água na panela e tapo. E deixo o cozimento acontecer. Uma vez ou outra, abro a panela para ver se a água secou. É muito importante você deixar a panela tampada para que o cozimento aconteça de forma homogênea. Mas também não dá para você deixar a água secar. A panela que eu uso é de fundo triplo, então ela aquece com muita rapidez e a água evapora muito rapidamente. Então, aos poucos, eu adiciono mais água ao arroz, e toda vez que eu adiciono água, eu procuro com uma colher revirar o arroz, mexer o arroz, para que o arroz do fundo vá para a superfície e o arroz da superfície vá para o fundo. Tem gente que não faz assim, tem gente que coloca a água inteira, tampa a panela e deixa aí cozinhando do início ao fim. Eu prefiro, cada vez que eu vou colocar a água, eu dou uma revirada no arroz. Eu faço isso até a água da leiteira ser totalmente colocada dentro da panela. Como eu expliquei anteriormente, eu faço 3 vezes a colocação de água na panela. Por fim, um pouco antes da água secar na panela, isso é muito importante, você está cozinhando com a panela de fundo triplo, que é o meu caso, ela mantém a panela aquecida por muito tempo. Então, um pouco antes da água secar no fundo da panela, eu desligo o gás, tampo a panela e deixo o arroz secar com o restante de calor que a panela tem.
porque essas panelas que têm fundo triplo, elas mantêm o material aquecido e o arroz continua o seu processo de cozimento, mesmo após você desligar o gás. Isso não acontece em panelas de fundo simples, essas panelas de alumínio que não tem esse fundo triplo. Aí a lógica não funciona, né? Você tem que estar o tempo todo com fogo aceso até a água secar. Tem gente que fazia antigamente com panela simples, de fundo simples, tirava do fogo e deixava a panela fechada, embrulhava em jornal e colocava no forno para o arroz terminar o processo de cozimento e secagem. Isso aí eu vi minha avó fazendo, achava muito interessante, né? Ela dizia que aquilo era para o arroz ficar quentinho para servir, né? Servir ele quente, não esfriar, né? Mas enfim, essa ideia de embrulhar a panela com uma folha de jornal, o seu resultado final é manter o processo, quer dizer, manter a panela ainda aquecida e não deixá-la esfriar. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham visto como é que eu faço o meu arroz. Está bem explicadinho. O arroz não é, como eu expliquei no início do vídeo, uma dieta que é indicada para quem quer perder peso, mas está aqui para vocês como vocês pediram. Eu vou aproveitar e deixar aqui um link aqui embaixo para você baixar o meu e-book grátis com 10 receitas low carb e ainda de quebra leva um mês de atividade física para você começar o seu processo de emagrecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu volto a encontrar com vocês no próximo momento, se Deus quiser. E acompanhe esse fluxo.